Olá, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu acordei para vencer. Amém? Vocês também? Amém. E para a glória de Deus, né? Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, pela vida do Leonardo, que hoje é o primeiro culto aqui nesta manhã, né? Não vai estar mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Eu quero contar uma história aqui para nós falarmos sobre a promessa de Deus. Nós falamos aqui semana retrasada sobre como receber a promessa de Deus. Vocês aprenderam? Viu que é fácil? Não precisa de campanha, não precisa de metodologia, não precisa de rodopiar, não precisa de nada. Nós podemos tomar posse da promessa de Deus. Nesta manhã, o tema é uma pergunta. É o seguinte: você é filho do direito ou da promessa? Porque tem muita gente que não consegue experimentar o melhor de Deus, as bênçãos de Deus. E é filho de Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu não vou ler o texto porque ele é longo. É todo o capítulo 1 do livro de Reis. Mas eu vou contar a história para vocês. Preste atenção para vocês analisar a história. Aconteceu lá em Israel. Davi era rei em Israel. Só que Davi agora ficou de idade, ficou velhinho, ficou doente, ficou fraco. E ele ficava só no palácio. Tanto é que arrumaram uma moça lá para ficar com ele, Abisaque, que era uma menina que dormia com Davi lá, passava a noite com ele. E para aquecê-lo, porque ele estava com muito frio, nenhuma coberta seria possível de aquecê-lo. E Davi, nessa situação, ele havia feito uma promessa. Diga uma promessa. Uma promessa. Ele fez uma promessa para a sua esposa, uma de suas esposas, Betseba. Ele falou: olha, Betseba, Salomão vai assumir o reino no meu lugar. Olha que era uma palavra de um rei, uma promessa de Deus para que Salomão assumisse o lugar dele. Só que, preste atenção, o primogênito naquela época, ele tinha uma responsabilidade e muitos privilégios. Qual que era o privilégio? O privilégio era de ser assistido pelos seus pais. Naquela época, a educação não era acessível como agora. Para ler e escrever era muito complicado. Não tinha escolas como nós temos hoje. Então os pais ensinavam o filho. Qual que era a prioridade? Era o filho primogênito. Era o primeiro filho. Era assistido pelos pais, pelo pai. Ensinava ele a escrever, ensinava ele a ler. E aí, queridos, o que aconteceu aqui? O primogênito aqui para assumir o trono não era Salomão. Sabe quem era? Adonias. Adonias não era o primogênito, mas ele estava na escala sucessória, porque Absalão tinha morrido. Depois vocês leem lá e me contam a história. Morreu. Quem era o próximo? Adonias. Agora Davi, estando já de idade, já prestes a morrer, Davi não declarou logo o rei, mas ele tinha feito uma promessa. Diga promessa. Promessa. Se Deus fez uma promessa para você, ela vai se cumprir, porque Ele não falha nas suas palavras, nas suas promessas. Davi fez uma promessa para Betseba: olha, Salomão vai assumir o trono no meu lugar. Adonias, ele usou de esperteza, ele foi um usurpador. A história conta que Davi não tinha muita autoridade sobre os seus filhos, não cuidava dos seus filhos como deveria cuidar. Esse Adonias aqui, tudo que ele fazia, Davi sabia das coisas erradas, mas não falava nada. O certo é que ele então se rebeliou. Falou: olha, meu pai já está morrendo, eu sou o herdeiro do trono, eu estou na lista para ir ao trono. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir o trono por direito. E aí está a pergunta: você é filho do direito ou da promessa? Ele tinha o direito.
era dele o trono por direito, ele era filho. Só que Davi não fez a promessa para Adonias, fez para Salomão. Agora eu te pergunto, Adonias não era filho? Salomão também era filho. E por que é que alguns filhos de Deus são ricamente abençoados no reino de Deus e outros não são? Sabe por quê? Porque falta entendimento do que é a promessa de Deus como filhos. Ora, nós vemos lá o filho pródigo. Quem tinha prioridade era o filho herdeiro, o que ficou em casa, porque o mais novo saiu e colocou todos os bens a perder. Quando volta, o filho pródigo estava debaixo da bênção do pai, da promessa do pai, e o pai abençoou o filho que saiu de casa. O que é que o filho primogênito fez? Ficou nervoso. Mas eu estou aqui te servindo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós temos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, na área familiar, na área relacional, na família, mas nós não tomamos posse da bênção de Deus. Precisamos aprender a tomar posse da bênção de Deus. E aí o que aconteceu aqui? Adonias foi lá e convidou Joabe, o general, que era muito amigo de Davi, só que nessa altura do campeonato aqui já não tinha tanta amizade assim. Adonias, filho de Davi, foi lá e chamou Joabe, chamou lá um sacerdote, né? Chamou algumas pessoas para ir com ele e abençoá-lo para ele ser rei. E assim ele fez. Daí eles foram para uma casa lá e colocaram um banquete, começaram a festejar. Sabe o que aconteceu? Tinha um profeta lá no reino de Deus, no reino de Davi, que era amigo de Davi e servia ao rei Davi. O nome dele é Natã. Ele ouviu contar o que Adonias fez. Ele então chamou Betseba e falou: Betseba, saiba que Adonias, filho de Davi, com uma mulher aqui que eu coloquei até o nome dela aqui, esqueci o nome da mulher, não anotei. Ele está tomando o reino, fez uma festa, se colocou como rei, e eles agora estão num banquete. Olha o que Natã diz para ela: olha, se Adonias assumiu o reinado, você vai ser julgada, e Salomão também, certamente serão mortos. Gente, nós precisamos da promessa de Deus para não perecer. Nós precisamos da promessa de Deus sobre a nossa vida, entender que ela é real, que ela é verdadeira. Aí Natã chega para ela e fala: vocês vão morrer sem a promessa, se vocês não tomarem posse da promessa. Aí Betseba vai até Davi, preste atenção, diga para ele: olha, rei, Adonias está tomando o trono e tal. Nesse instante eles já tinham combinado, Natã com Betseba. Nesse momento Natã entra e fala: ó rei, o senhor não está sabendo, porque Davi estava enfermo, estava dentro do palácio, não saía para nada. E Natã falou: olha, o senhor não está sabendo, mas Adonias, seu filho, está fazendo um banquete e está tomando o lugar que lhe é de direito, como rei. Aí Betseba diga: olha, se o senhor permitir isso, certamente eu e Salomão morreremos. Sabe o que Davi faz? Davi chama Betseba e fala: olha, realmente a promessa é para você e seu filho, ele vai ser rei no meu lugar. Sabe qual que é a palavra de Deus hoje para nós? A promessa, se você não sabe, é para você, que é filho. Amém? Por que você não está tendo o melhor de Deus? Por que a tristeza, que a angústia, que a decepção, que os problemas estão sobre você, sobre a sua vida, e você não consegue sentir paz no seu coração? Sabe por quê? Porque mesmo sendo filho, nós não temos aproveitado a promessa de Deus. Nós não temos crido que Ele sara, que Ele cura, que Ele perdoa, que Ele traz vida abundante para nós, que Ele abençoa o nosso caminho, que Ele prospera a nossa vida. Sabe por quê? Falta de crer na promessa. Ah, pastor, mas eu sou filho. Então, você tem direito. Mas será que você está tomando posse da promessa? Betseba,
ela chega para Davi: rei, nós vamos, sem a sua promessa nós vamos morrer. Aí Davi faz o seguinte, preste atenção, ele pega agora o sacerdote Zadok, ele pega Natã, o profeta, ele pega também um cara bacana, amigão, Benaia, filho de Joiada. Esse cara, ele era um guerreiro forte, fazia parte dos 30 homens guerreiros de Davi. Joiada, ele era um grande valente, que matava leão com as suas próprias mãos, e ele fazia parte, aquele era o chefe da guarda pessoal agora de Davi. Sabe o que Davi faz? Ele pega esses caras aqui, ó, Zadok o sacerdote, Natã o profeta, Benaia, o chefe da guarda, pega eles e fala: olha, agora vocês vão pegar a minha mula. Quem não conhecia a mula de Davi? Quem não conhece o carro presidencial? Se passar na rua, a gente fala: esse carro aqui é do presidente. Até porque ele não vem sozinho, o carro do presidente é preto, vem outros carros atrás, vem as motos buzinando, não é? Naquela época, Davi falou assim: pegue a minha mula, vai lá em Gion, lá no monte, lá naquele lugar, e unge Salomão, rei de Israel, para cumprir a minha promessa sobre a vida dele. E sabe o que eles fizeram? Foi lá, ungiu. Esse cara aqui, o sacerdote Zadok, derramou, foi lá no tabernáculo, aliás, no templo, né? Pegou o chifre com óleo, derramou sobre Salomão, ungiu ele. Sabe o que aconteceu? Eles saíram em grande festa, de volta ao palácio. Agora Salomão montado na mula de Davi, no carro presidencial, no carro do governo, naquela época. E foi assumir o trono, e eles fizeram tanta festa, tanto barulho, que a Bíblia diz que o chão tremeu. Era festa boa ou não é? O chão tremeu, gente, de tanta festa que eles fizeram. Adonias já estava terminando o banquete dele lá, com seus traíra. Quando ele ouve aquele som, ele fica preocupado: o que está acontecendo? Joabe, o chefe da guarda, chega até a porta, vê aquele barulhão todo, e aí aparece aqui um mensageiro, aparece aqui Jonatas, e fala: olha, eu vim trazer uma notícia não muito boa. Ele falou: não, pode entrar, você é um cara de paz. Não, hoje eu vim trazer uma notícia não muito boa. Davi abençoou Salomão, e ele já está indo para o palácio, e ele agora é rei absoluto. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, assim como a promessa foi para Salomão ser rei em Israel, a promessa de Deus está sobre isso, sobre você. Amém. Sabe o que acontece? Muitas vezes não tomamos posse da promessa. E a pergunta então, nesta manhã, é essa: você é filho do direito ou da promessa? Da promessa. E isso da promessa. Porque quando você vê pessoas que vêm toda segunda-feira aqui no culto, pessoas que vão à igreja, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que têm uma prática de fé, mas ficam murmurando, reclamando da vida, né? Que ficam maldizendo tudo e todos, sabe o que essa pessoa está fazendo? Está agindo como aquele filho que estava na casa do pai. O filho tinha direito, mas agora estava reclamando porque ele poderia ter matado ali um carneiro, poderia ter matado um boi, feito uma festa com seus amigos. E daí ele questiona agora esse menino aí, ó, que não é primogênito, que não tem direito, ele sai, vende tudo, volta, e o Senhor dá para ele um banquete. Muitos crentes, muitas pessoas que dizem servir a Deus, não estão apropriando da promessa de Deus, porque senão ficavam murmurando, senão não ficavam falando mal, muito pelo contrário, ia para os pés da cruz e falar: Senhor, eu creio que a promessa é para mim, o Senhor me chamou, o Senhor me fez filho por adoção. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, Colossenses, que o Senhor nos fez reinar nos lugares celestiais, e que todas as bênçãos celestiais são para nós. A Bíblia diz que a terra são dos homens. E por que é que você e eu não conquistamos como deveríamos conquistar?
A neurociência já provou que a nossa capacidade intelectual, cerebral, conectiva, ela é uma potência para o aprendizado, para a conquista. E por que é que nós não estamos desenvolvendo por muitas vezes? Talvez eu não esteja falando para você que está aqui, pode ser que alguém vai me ver e não está prosperando, mas olha, tem muitas pessoas que não estão prosperando. Vou te dizer por quê. Porque não reivindicaram a promessa de Deus. Sabe o que essa mulher aqui fez? Ela foi uma intercessora. Betseba chegou e falou: Senhor, e a promessa que o Senhor tem para mim? Sabe o que você e eu precisamos fazer hoje? Chegar para Deus: Senhor, e a promessa que o Senhor disse que ia cumprir na minha vida? E o livro que o Senhor escreveu na minha vida, quando eu estava lá no ventre da minha mãezinha sendo formado, o Senhor falou através da sabedoria de Davi, que os meus dias estavam contados ali. E eu estou padecendo coisas terríveis desta vida. Sabe por quê? Porque às vezes você não está vivendo a história que o Senhor escreveu para você. Ou você acha que Deus nos permitiu vir nessa terra, sendo um grande vencedor, vencendo milhões de espermatozoides, para depois chutar o pé na nossa bunda e jogar para lá, se vira aí no mundo. Não! Ele nos deu promessa. Ele nos deu capacidade, força. Aqui é uma palavra motivacional da parte de Deus para o seu coração. Se existe desânimo no seu coração, falta de fé, falta de crença, levante os seus olhos agora e veja o sobrenatural de Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aprendendo. E nós formamos ideias, opiniões e crenças por 3 vias da nossa vida: os olhos, os ouvidos e o sentir. E o Senhor tem nos mostrado aqui a revelação da sua palavra. Tem ou não tem? Verdade, gente. Nesse lugar aqui nós temos ouvido a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir. E nesse lugar aqui nós temos sentido uma presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, curando os nossos corações, levando-nos a um nível de fé, de conquista. Então, durante esse tempo, através dessas 3 vias, você foi renovado, você foi curado, você foi fortificado: visão, audição e sensibilidade. Mas a gente fica parado. Sabe o que aconteceu aqui? Salomão sabia que seria rei, Betseba sabia que a promessa estava sobre eles, mas não fez nada. Ora não fosse o profeta Natan chegar e falar para eles: acorda, você é o filho da promessa, Deus te levantou para governar, Deus te levantou como cabeça e não cauda, Deus te fez sacerdotes, princesas nessa terra. Se não fosse o profeta, eles não teriam tomado posse da promessa. Adonias teria tomado posse e teriam matado eles. Eu estou aqui nesta manhã como um profeta de Deus, como Natan, para dizer para você: levanta, você tem uma promessa de Deus na sua vida para se cumprir. Por que esse desânimo? Por que esse desespero? Por que essa falta de fé? Certamente algumas pessoas que vão me ver estão com os filhos na droga, estão desempregados, não estão na empresa como os senhores estão aqui para trabalhar durante a semana, estão há meses procurando um trabalho, e são pessoas qualificadas, com um currículo maravilhoso. Pode ser que está faltando tomar posse da promessa. E a palavra nessa manhã é que nós nos levantemos, nós tenhamos a reação de tomar posse da promessa, porque o céu já reagiu ao nosso favor. O que os reis, os profetas, os patriarcas não puderam experimentar, os céus estão abertos agora, e a graça de Deus está sobre a minha e a sua família. E por que é que a gente tem passado tantas lutas e dificuldades? Só para terminar, talvez pode ser por conta da escolha. Pastor, eu estou passando uma luta muito grande, uma guerra muito grande.
O inimigo está furioso. Desde quando ele não esteve furioso? Pode ser que você escolheu andar pelo seu próprio caminho, tomar as suas próprias decisões, fazer as suas escolhas, e hoje você está vivendo consequências dessas escolhas. Mas eu te exorto, te convido a você tomar a escolha certa hoje, tomar posse da promessa de Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a semana dessa empresa, a área de RH, a área comercial, a área logística dessa empresa, que a cada dia ela venha crescer para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que vocês possam ser pessoas a cada dia fluentes nessa terra, mas sobretudo com a sabedoria do céu e não somente com a inteligência humana. Que o Senhor levante vocês como pessoas capazes de realizar o que vocês achavam que não tinha possibilidade de realizar. Sabe por quê? Porque vocês agora são reis, rainhas, profetas de Deus, que Ele levantou para uma geração que precisa de pessoas como eu e como você, para fazer diferença nessa terra. Amém. Agora veja o reinado de Salomão. O homem que a Bíblia vai dizer que antes dele não houve nenhum homem mais sábio, e depois dele não houve nenhum homem mais sábio do que Salomão. Sabe por quê? Ele desenvolveu a palavra de Deus, a promessa de Deus que estava sobre ele. Hoje eu libero uma palavra de sabedoria para o seu coração. O Senhor vai te dar sabedoria para você tomar as decisões certas e ser muito poderoso na terra, com graça, com humildade, com sabedoria, e o Senhor vai te honrar em tudo que você fizer. Se você crê nisso, diga graças a Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.